Boa noite, igreja, tudo bem? Olha, hoje me vão desculpar, não sei, cada vez que eu estou aqui na frente, eu não sei por que fico nervoso. Mas quando você está, quando está sorrindo, aí você me ajuda muito, tá? Então, por isso que você fique sorrindo um pouquinho, não vai ficar sério, tá? Ok? Ah, É um grande privilégio para mim estar aqui com todos vocês. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. É um honor, mas também é uma grande responsabilidade. Sim, e cada vez que eu tenho essa oportunidade, eu falo, Deus, fala comigo primeiro, para depois, Senhor, falar com tua igreja. E hoje é um dia especial, certo? Sim, hoje é um dia especial. Por quê? Estamos celebrando o Dia dos Papais São, né? A ver, quantos papais temos aqui? Pode levantar a mão. E se gostaria, pode ficar de pé. A gente vai orar. Sim. Pode ficar de pé, todos que são papais. Sim. Sim. Não, pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Essa é parte, toda é parte, tá? Então, hoje vamos estar em Salmo 127, tá? Pero antes eu gostaria de orar por nos tempos na palavra, mas também por cada um de vocês, tá? E quando a gente ora, você também lembra como filho, né? Porque todos nós somos filhos, né? Lembra em teu pai, sim? E, Senhor, eu te dou graças, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio que é ser chamados Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda de ser um privilégio, Senhor, é uma grande responsabilidade, Senhor. E eu te louvo, Senhor, por cada um dos papais que estão aqui te representando, Senhor. Eu peço uma bênção sobre suas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor enche eles com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos enche, Senhor, com a tua sabedoria que vem do alto, Senhor. Que nos dê a tua palavra, Senhor, dia tras dia, para guiar a nossa família mais perto de ti, Senhor. Que nós possamos ser esse reflexo teu, Senhor. Que nós possamos ser esse exemplo para nossas famílias, para nossos filhos, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada pai. Em nome de Jesus, amém. Sim, ok. Agora sim, vamos a. Eu quero que procurem comigo este Salmo 127, sim? Salmo 127. E antes de poder, como a maneira de introdução deste salmo, eu quero que saibam uma coisa. Quando vocês lembram que antes que Jesus vai na cruz, ele falou para seus discípulos, não, perdão, seus discípulos falou para ele, para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. E eles falaram, quando vocês vão orar, vocês vão orar assim, Padre, Pai, nós, né? E é muito legal porque eu não sabia isso, mas os judeus, eles não falavam Pai Nosso, eles falavam Deus Todo-Poderoso, o, o grandíssimo Senhor, o altíssimo Senhor, todos os atributos. Mas quando Jesus veio, ele falou para nós, Pai Nosso. E isso é muito legal. Deus, aquele Deus grande, aquele Deus omnipotente, aquele Deus com todos os seus atributos, Jesus lo fez próximo a nós. Ele lo fez a pessoa mais íntima que a gente pode ter, sim? E quando a gente se relaciona com Deus, você pode imaginar a esse Pai amoroso, a esse Pai que quer ficar perto de ti, sim? E com isso em mente, eu quero que agora sim vayamos a Salmo 127, sim? Salmo 127. E aqui o salmista, aqui o salmista vai estar falando simplesmente 5 versos, mas em esses 5 versículos se encontra muita coisa.
Sim, eu gostaria de ler o primeiro versículo e fala assim, diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Sim? Aqui neste versículo 1, aqui temos duas partes. A primeira parte é hasta construção e a segunda parte é montar guarda. Sim? E aqui, antes de poder falar sobre este versículo 1, eu quero que a gente considere algo. Esta frase que fala, se não for o Senhor o construtor da casa, esta frase, construtor da casa, está ligado à família, tá bom? E algo muito lindo que em Gênesis capítulo 2, que Jesus nos ensina, que Deus nos ensina, é que quem criou, quem este fundamento, vamos esquecer por um momento que a família é a sociedade mais principal que Deus constituiu, sim? E nos fala Gênesis capítulo 2 que Deus fundamentou a família. O construtor da casa será inútil trabalhar na construção. E aqui o salmista está ligando isto, construtor da casa com a construção da família. Uma das sociedades mais grandes que o dia de hoje é atacada fortemente é a família, sim? A sociedade não quer saber o que é família, sim? E é interessante porque da família parte tudo. Dos princípios que a gente dá para nossos filhos, começa em nossa família, como exemplo que somos nós para eles. Mas esse fundamento aqui, diz em versículo 1, Salmo 127, fala, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ele está falando muito pontualmente aqui que se nós tiramos a Deus dessa sociedade que é a família, a gente está correndo um grande perigo. E hoje em dia, a sociedade que não conhece Deus, que não tem temor dele, eles querem construir famílias, mas sem esse fundamento básico. Sim? Vamos a poner um exemplo muito simples. O que acontece quando um pai e uma mãe se divorciam? E mais triste fica com eles sendo filhos. A família começa, os filhos eles vão crescer em uma família disfuncional que vai precisar, pode ser o caso, não vai ter a mãe ou não vai ter o pai, e vai precisar esse exemplo para se formar seu próprio caráter. Mas quando a gente tem um pai e uma mãe em nossa família, muda tudo. Os filhos crescem sobre um fundamento diferente, que isso se vai refletir em eles para as suas próximas gerações. E aqui o salmista fala, se não força, é mais que colocar pedra, areia e cimento e muitas coisas mais que precisa para construir tua casa. É muito mais. Vai além mais que precisar de materiais de construção. A base mais forte de uma casa está aqui. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil. Por que está falando aqui o salmista isto? Porque isto é uma realidade. Se Deus é o criador principal da família, como pode sobreexistir uma família sem Deus? Não tem lógica. Agora, aqui sabendo esse conceito básico, a gente vai voltar, vamos olhar para nós. Se a gente, hoje em dia, não está priorizando a Deus como centro das nossas famílias, o que a gente vai esperar no futuro? Como esses filhos vão crescer? Você pode estar preocupado, mas eu, eu, eu trabalho para eles, compro para eles isso, eu satisfago todas as necessidades. E hoje em dia vivimos em uma sociedade que você tem que dar. Mas a primeira base que aqui nos ensina é que a primeira coisa que o filho precisa, a tua família precisa, não é o que você dá, é
você se tem que dar. Deixa eu entender? Eu, como pai, me tenho que dar a minha família. Deixa eu entender? Sim? Se isso não é uma realidade, vai ser inútil que eu compre comida, que eu compre roupa, que eu satisfaga todas as necessidades básicas. Porque isso não é tudo. E aqui nos está ensinando um princípio básico para todos nós que somos pais. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos sejam obedientes, sejam os filhos mais, como posso falar? Nós queremos que sejam o melhor, sim? Eu desejo de todo o coração que o Lucas seja o melhor filho, que eu quero ser o melhor pai para ele. Mas, se eu estou deixando a Deus fora disso, vai ser inútil. Aqui, na segunda parte, diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar uma guarda. A primeira parte desse versículo 1 em Salmo fala sobre construção. Mas essa segunda parte desse Salmo fala sobre cuidado. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Como estamos cuidando dos nossos filhos? Como estamos cuidando a nossa família? E aqui eu não só quero focar em filhos, eu quero focar em esposo, esposa. Como, como estamos focando, como estamos cuidando a nossa família em geral? Muitas vezes o que acontece é isso, quando a gente tem filhos, a nossa primeira preocupação é isso. O que meu filho precisa? Mas isso não é ordem. O ordem é este. É Deus, eu como pai, a minha esposa, depois meus filhos e depois as outras pessoas. Me deixam entender? Então, se eu não estou cuidando a minha esposa primeiro, como vou poder acreditar que a minha esposa vai estar cuidando bem dos meus filhos? Muitas vezes nós, pela necessidade que nossos filhos demandam, que eles têm, e nós falamos que não é que cuidar dos filhos, há que cuidá-los, temos que cuidá-los. Mas nossa esposa está antes. Sim, algo que eu falei muito quando o Lucas nasceu é que eu não acordava, eu não acordo às vezes. Sim, eu queria acordar mais, mas eu não acordava, ficava dormido. E isso, a vezes, e não te falo mentira, isso é uma verdade. Eu não acordava, eu queria acordar. Ontem Lucas acordou 1h30. Eu hasta fiquei com o relógio colocado. 1h30. Aí saí da cama, pulei nesse quarto dele, peguei a ele não queria acalmar, continuou chorando, aí voltei para o quarto. Ele falou: mamãe, 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 mamãe. Eu ia desistir, né? Não queria estar ficar comigo, aí sumi, deixa ele comigo. Aí ficamos os dois. Ele dormiu que horas? 3, né? 3 da manhã. Você fala misericórdia, né? Mas é uma realidade, sim, sim. E eu posso falar assim, se eu não estou cuidando, se eu não sou sensível ao cuidado da minha esposa, ela não vai ter forças para poder cuidar do Lucas durante essas noites que eu preciso acordar, tá certo? Então, leva você esse exemplo para o seu dia a dia. Eu não sei de que pé você de que você como se fala? Enfim, de que pé você está andando mal, né? Então, esse é meu, tá? E aqui nos fala de se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Duas coisas principais em versículo 1. Es, es, es en vano construir sem um fundamento básico que é Deus sobre nossas casas, sobre nossos lares. E é em vano construir uma família se a gente não está cuidando com a sabedoria que Deus nos proporciona
em sua palavra. E aqui eu vou voltar novamente a lo que eu falei ontem aqui aos casais. Se eu estou deixando o meu relacionamento com Deus, que é a primeira necessidade que eu tenho, que eu preciso para cuidar da minha família, eu vou fracassar. Não tenho outra, vou me frustrar, eu vou começar a gritar, eu vou começar a brigar. Porque eu deixei a coisa mais importante para o último. Se eu não estou cuidando a Deus, se eu não estou cuidando da minha família, com essa sabedoria que Deus nos proporciona em sua palavra, a gente vai terminar tendo uma sociedade fraca. Eu escuto muito no trabalho que a gente tem uma geração Nutella, não sei por que falam isso, né? Nutella, certo? Vocês entendem mais? Geração Nutella. Entendem esse conceito? Sim. E por que crees que a gente tem essa geração? É, é culpa deles? Esse é um índice básico que a gente está fracassando como sociedade. Estamos fracassando. Sim. Eu fico preocupado, pensando, olha, um amigo me falava assim, Anthony, eu não quero colocar a meu filho em uma escola que não é cristã. Eu falei para ele, tá bom, eu entendo o teu ponto, mas quando ele sai de casa, em que sociedade ele se vai incorporar? Quando ele estiver fora de você, do teu cuidado, em que sociedade ele se vai incorporar? Essa é uma realidade que não todo mundo é cristão, mas o fundamento que eu vou proporcionar à minha família sobre a base cristã vai ser uma responsabilidade minha, certo? E sobre esse fundamento básico que tem meu filho, ele vai fazer ele vai tomar suas decisões, as suas escolhas. E muitas vezes a gente fica preocupado, olha, eu tenho medo que aconteça isso com meu filho, está bom. A gente, como pai, tem esse cuidado, esse, esse medo que é natural, mas essa é uma realidade que a gente precisa incorporar em nossa família este conhecimento que a palavra de Deus nos proporciona, seu conselho, porque com isso seguro eles não vão fracassar, eles vão ainda a estar fortes. Jesus falou para os discípulos, ele falou, Pai, eu não oro porque o Senhor tira eles do mundo. Para Jesus era fácil tirar os discípulos a nós de aqui, de um momento para o outro, mas não. Ele nos deixou aqui com um propósito, para a gente fazer a diferença, ser luz, ser sal, é uma sociedade que é caída, mas é uma sociedade que com anelo deseja conhecer a Deus. E muitas vezes nós ficamos preocupados por toda essa negatividade, que é triste, sim, mas é uma oportunidade para nós que somos cristãos ser exemplos para eles. Dar essa esperança, aquela esperança que Deus nos deu a nós. E muitas vezes nós ficamos assim, pensando, olha, o que eu posso fazer? Você pode fazer muito. Você como pai, você como esposo, pode fazer muito. E pode fazer a diferença mais grande. Aqui temos muitos que são professores, certo? Sim. E os professores é uma das faculdades mais lindas que tem, porque são aqueles que estão instruindo nossos filhos. E vocês têm essa responsabilidade também em suas mãos. Todos nós. Sim, mas é um privilégio que vocês têm de poder cuidar, de poder instruir a essas crianças, a esses adolescentes. E todos nós também. Então, duas coisas principais no versículo 1. Construye a tua casa com o fundamento que é Deus.
e cuida a tua família com a sabedoria de Deus que proporciona a sua palavra. Versículo 2 diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Todo mundo fala amém, não? Eu gosto de dormir, agora você já sabe. Sim. Dice, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E essa é uma realidade que todo mundo trabalha arduamente, né? Por aquelas coisas que a gente precisa, por melhorar por melhorar a parte financeira da nossa família, para poder prover para nossos filhos, e muitas e muitas e muitas outras coisas mais. Mas o salmista nos fala aqui, diz, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Por quê? Aqui todo esse salmo está em base a Deus. Eu posso estar esforçando, eu posso estar, como falam aqui, este, é uma gira que eu aprendi no trabalho também. Este, este ai, meu Deus, quando você é muito trabalhador, fala de novo, ferramenta, ferramenta. Eu não sei se você conhece, não conheço. Eu também conheci faz pouco, assim que para mim é novo também. Eu não estava falando para mim, você é ferramenta. Ferramenta? Que isso, né? Eu não sou ferramenta, né? Mas depois perguntei, mas que é isso, ferramenta? Não, é uma pessoa que trabalha bem, que é uma pessoa que faz todas as coisas certinho. Ah, obrigado. É graças a Deus. Aí depois dice, será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente. Vai ser inútil que você seja uma pessoa assim, ferramenta, trabalhadora, sim? Que te cansas todo o dia, trabalhas dia e noite, até madrugada, preocupado, sim, por cumprir essa responsabilidade para prover para a tua família, mas é inútil, porque se a gente somente se foca em trabalhar e deixa a Deus de lado, assim, esse já não é um trabalho produtivo. Porque o trabalho é uma benção, isso é certo, mas quando o trabalho começa a ser parte de nosso, como posso falar, aquele que nos controla, aquele que já não tem outras coisas mais para fazer, que só precisa somente trabalhar. Já me dominou completamente, sim? E vai ser inútil que você cumpra a sua responsabilidade, se uma pessoa responsável trabalhando, se você já deixou a Deus. Eu posso falar isso, quando eu chego em casa, Lucas me fala, papai, senta, senta, senta. Até vou escrever aqui, papai, senta. Porque ele me fala assim, papai, senta, senta. Eu digo, papai. Até me fala assim, amanhã assim, papai, senta. E eu, ainda que estou cansado, eu tenho que sentar. E muitas vezes eu estou cansado e sento. Eu falo, filho, eu estou cansado. Papai, senta. Ele não entende que eu estou cansado. Ou diz, mamãe, senta. O senhor fala, Lucas, a gente está cansado. Pode ficar aí brincando um pouquinho? Não. E, e você pode ficar assim, está cumprindo com suas responsabilidades, pero de um momento a outro você perde esse foco que é Deus, sobretudo. Sim? O livro de Eclesiastes nos fala assim bem claramente, diz que o sol sai para homens justos e para homens injustos. Diz que o dia tem o mesmo tempo para todos, sim? E é muito bom porque ele nos deixa claro que sempre tudo termina em Deus. Você pode se esforçar trabalhando, mas se Deus não é o centro de tudo isso,
você vai a fracassar. E Deus não quer que você fracasse. Deus quer que seja responsável pelo bem para a sua família, mas Deus não quer que esse trabalho quite o foco que ele precisa ter. Você que está começando a trabalhar, você que está jovem ainda, né? A gente não precisa perder-se em essa correria de ir alcançando, alcançando, alcançando. Sim, vai conquistando, mas não lembres, quando você conquista, tudo é porque Deus te deu. Porque é muito fácil. A minha idade, já conquistei pequenas coisas, mas são grandes coisas. Para mim, pessoalmente, são coisas muito grandes. Sim. E aqui ele diz o salmista: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem ele ama. E aqui o salmista volta para nos direcionar. Quando a gente perde o foco, ele nos volta. O Senhor concede o sono àquele a quem ele ama. E você precisa que descansar. Esse versículo 2 fala de descansar no Senhor. Ainda que a gente seja ferramenta, trabalhadora, a gente precisa descansar. A gente precisa depender no Senhor em tudo. Eu comecei a orar: Senhor, me dá essa capacidade de poder ficar mais acordado. E ontem eu acordei, que a Suelen ficou surpresa. A Suelen ficou surpresa. E eu falei para o Senhor: obrigado, Pai. E eu quero isto. E versículo 3 diz aqui: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Que lindo dizer: os filhos são herança. Que é uma herança? É algo valioso? Sim. E que mais? Que me pode ajudar? Quando você escuta aqui herança, o que vem à sua cabeça? Oi? Presente. Que mais? É algo valioso? É um presente? É algo que é, isso tem valor, mas não tem preço. Você não vai poder comprar. Sim? Diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E muitas vezes estamos orando: Pai, nos dá esse presente de ser pais. Mas muitas vezes, quando os filhos chegam, eu fico: olha, Senhor, me dá a tua sabedoria para poder cuidar deles. Não é certo? Eu falo isso para o Senhor: Senhor, se meu filho é uma herança, é algo muito valioso, é algo muito precioso que eu tenho, mas eu também tenho que reconhecer que eu sou fraco, que eu preciso de Deus para que Ele me possa ajudar em essa tarefa que é para toda a vida. E aqui diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E esta palavra dá, ele não está, ele não te dá assim como a meia mão, né? Como a mão fechada, não. Como quizás meia aberta, não. Quando ele dá assim, tudo. Sim? Por que Deus faz isso? Porque eu estava pensando muito, por que Deus nos dá filhos, né? E algo muito legal é que quando a gente ganhou a nossa Luquinhas, eu aprendi a ter um caráter de pai. Agora eu posso entender como Deus, como meu pai, eu como filho de Deus, agora eu posso entender como ele se sente quando eu falo para o Luquinhas: você não pode brincar na escada, filho. Ele fala: eu posso sim. E ele se sente e me olha para mim. E eu posso lembrar, quando Deus me falou para mim: filho, você não pode fazer essa decisão. Eu falei: posso sim fazer. Agora que eu tenho um filho, posso entender o caráter de Deus como Pai nosso. E muitas vezes a gente não precisa ter um filho para poder aprender esse caráter, mas quando você tem um filho, esse vôlei mais pessoal, esse vôlei mais simples que você entende.
como o próprio filho nos pode desobedecer? E eu falo, Lucas, você é um pecador, você precisa de Jesus. Ele fala, sim, sim, ele fala, sim, preciso, sim, sim, fala ele. Ele fala, que bom que você está aceitando. E aqui é bom que a gente reconheça. Eu falo assim, voltando a essa ideia que eu falei da geração Nutella, os adolescentes, muitas vezes a gente pega muito dos adolescentes. Fala, que adolescentes mais difíceis que nós temos. Mas algo que eu vejo assim muito claro é que o que eles mais anelam, eles mais precisam é que alguém esteja com eles. Eles desejam atenção, eles querem a tua atenção, eles querem que você, quando eles conquistam uma coisa, você aplaude para eles. Você conquistou. Muitas vezes, quando os filhos vão crescendo, falam, você já está ficando velho, né? Eu já tenho um pouquinho, o teu irmão que é mais novo, ele precisa ser mais cuidado que você. Não. Assim como o velho, o mais novinho também precisa ser cuidado da mesma maneira. Porque depois, quando eles vão crescendo, depois que eles têm 2, logo 12, logo 18, saem de casa. E a casa fica em silêncio. Aí você sente saudade. Onde estão meus filhos? Aí pode estar abraçando sua filha, né? E isso vai acontecer. Eu falo, Lucas, você vai embora, né? Mas mientras você está comigo, eu quero ser um bom pai para você. Mas eu quero chamar a sua atenção. Você que tem filho adolescente, abraça ele. Você que tem filho jovem, abraça ele. Importe-se com aquelas coisas que ele se importa. Eu sei que não tudo vai ser legal. Eu sei que essa escolha dele não vai ser tudo legal. Que a gente vai precisar dar um freio, falar assim, olha, a gente não precisa fazer isso, né? Eu sei que a gente vai fazer isso, mas se importa por eles. Quando eles conquistam uma coisa, você aplaude. Você conseguiu, filho. Parabéns. E eu falo para o Lucas, ele ia entender uma coisa, e quando ele conquista, falo, bravo, good job, buddy, good job, falo para ele, muito bem, muito bem. E ele sabe. Quando ele toca o violão, fala assim, ele fala, bravo. E eu fico feliz porque ele já entende, porque aquelas coisas que ele consegue entender e fazer, ele sabe que ele já conquistou. E você que não precisa ter um próprio filho, tem um irmão que é mais novo, abraça ele, não deixa ele sozinho, porque eles precisam. Eles precisam do teu cuidado, eles precisam da tua atenção, eles precisam do teu elogio e do teu amor. Sim? Outra coisa diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Diz, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Diz, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E aqui há uma pequena analogia. Os filhos são como essas flechas nas mãos do guerreiro. Os guerreiros somos os pais, que por um tempo essas flechas vão ficar conosco, eles vão ficar em nossas mãos, mas a gente precisa que a gente vai precisar direcioná-los. E quando Deus fala esse tempo de soltar eles, você vai ter que apontar, como posso falar, um alvo. Você vai precisar um alvo. E nesse alvo você vai ter que direcioná-lo a eles. É interessante também que eles ficam em uma aljava. E essa aljava é nosso lar. Eles vão ficar por um tempo conosco. Você vai escutar sua voz, chorando, rindo, fazendo de tudo bagunçado na casa, quebrando as coisas, tudo. Mas quando chega a hora, você vai ter que pegar essa flecha que é teu filho e você vai ter que soltá-los. A pergunta que nos faz aqui, esse breve versículo é: para que direção você vai mandar seu filho? Como você está direcionando a eles?
É algo que a gente precisa considerar. A gente precisa entender que essa direção é Deus. E se Deus não está sobre isso, a gente vai fracassar. Sim. E algo que a gente precisa fazer também aqui é que o tempo que eles estão contigo, aproveita, porque você vai sentir a sua falta. Sim. Hoje eu estava com meu sogro, eu falei para Su, hoje, ontem, sábado, né, Su, vamos celebrar o Dia dos Pais com o meu sogro. Eu falo para ele, falo para ele, maravilhoso, né? E ele fala, você puxa saco, né? Não, eu não sou puxa-saco, né? Eu falo, eu não sou puxa-saco dele, eu gosto deles. E é legal porque o meu sogro, ele não fala muito, mas ele expressa as coisas fazendo as coisas. Eu falo assim, vamos fazer um churrasco. Eu não sei, vai ser churrasco Peru em Brasil, mas a gente vai fazer, a gente vai, compra. Mas eu fiquei muito pegado essa imagem na minha cabeça quando ele veio assim, filho, o que sou? Tá tudo certo? Queimei a carne? Não, não, você não queimou a carne. Não, não falou obrigado. Por quê? Porque você está conosco. Eu falei, sim, eu escolhi passar o dia com você porque o seu neto ama você, sua filha é a sua filha, e eu reconheço você como um pai mais. E isso para ele é como eu vi o rosto dele assim. Ele não chorou, mas ele estava querendo chorar. Sim, e, e eu posso ver que quando ele tem saudade, quando o Sul saiu de casa. E meus pais também têm saudade quando eu saí das suas mãos. E eu lembro quando fala assim, minha mãe fala muito para mim isso, Anthony, aproveita Luquinhas que está contigo, porque ele vai embora. Ele vai embora. Aí eu falei, não, não vai. Mas disse, como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Sim. Disse, como é feliz o homem que tem a sua raba cheia deles. Quem fala amém? Porque aqui diz a raba cheia, né? Diz como é o homem que tem sua raba cheia. Diz onde fica as flechas? Na raba, né? As flechas são os filhos, olha. Quanto que você tem? 7, 10, meia dúzia? Não, essa brincadeira. Se você que tem 10, amém, né? Tá tudo certo, glória a Deus, tá tudo certo, tá? Mas aqui diz, como é feliz o homem que tem a sua raba cheia deles. E aqui está falando muito claro que é um gozo cuidar dos nossos filhos, ter essa, essa responsabilidade de te chamar pai, é um gozo. É uma alegria que você, alegria é, não é gozo, é em espanhol. Alegria, é uma alegria que ninguém te pode tirar. Quando teu filho te chama pai ou mãe, oh, isso quebra. Ou quando ele está chorando e diz, papai, mamãe. E aí você fica aí, ai, já não posso mais, já não posso mais. Então, o tempo, ainda que você não dorme, ainda que façam brincadeira na casa, ainda que dá um problema, é um privilégio que não tem preço. Eu, eu vou fazer um apelo muito grande a vocês. Cuida da tua família. Cuida da tua família. Porque o mundo, Satanás quer destruir a família toda. E você que vem de uma família disfuncional, eu não sei se você vem de uma família disfuncional, ou você quizá perde um pai,
Segunda de Corintios capítulo 1 dice que Dios nos consola en todas nuestras, dice que Dios es capaz de consolarnos en todas nuestras necesidades. Deus se fez Pai para nós. Se a gente não teve esse privilégio de chamar alguém Pai, Deus te fala assim: eu sou tu Pai. Já não mais sou tu, simplesmente tu Deus Criador, não. Agora você pode chamar Pai Nosso. E quando você chama Pai Nosso, Ele tem a certeza que Ele vai vir, Ele vai te abraçar. E se você não tem esse privilégio de ser Pai, Deus também nos consola, Deus nos conforta também. E Deus é capaz de poder cobrir aquela falta, porque Ele faz isso em nossas vidas. A única coisa que nos vai satisfazer não é nossa esposa, não é nossos filhos, não é nossas finanças, não é nada disso. Aquela coisa que vai satisfazer completamente a tua vida é Deus. E se você tem esse princípio básico, como a gente falou aqui, você não vai fracassar. Amém? Sim. Posso orar, dice, al final dice, no será humillado cuando enfrentase a sus enemigos no tribunal, no tribunal. Eu quero orar, sim, isso Deus colocou para o dia de hoje, sim. Vou tomar água rapidinho. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque você é nosso Pai nosso. Obrigado, Senhor, porque você se aproximou a nós. Obrigado, Senhor, porque você nos dá esse privilégio de viver uma paternidade contigo, Senhor. E como a gente viu claramente nesse salmo, Senhor, que você é a base da nossa família, Senhor. É o princípio de tudo, Senhor. E nós precisamos de você, Senhor. Eu preciso de você. Eu quero cumprir bem essa responsabilidade, Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos capacite, para que mientras nossos filhos, Senhor, estejam baixo nossa responsabilidade, Senhor, nós possamos ser esses pais que refletam a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, en esta jornada tan grande, Señor. Nos perdoa también, Señor, si hemos fracasado en eso, Señor. Nos, nos perdoa, Señor, si hemos colocado otras cosas que no son prioridades, Señor. Si hemos pensado que proveer para ellos es simplemente eso, Señor. Sino que eles ainda que a gente provee para eles, que é a nossa simples responsabilidade, Pai, eles precisam a nós. Eles precisam de nosso amor, eles precisam de nosso cuidado, eles precisam de nossa atenção, eles precisam de nosso elogio, Senhor. Eles precisam que a gente cuide deles bajo a direção, bajo o conselho da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a cuidar de nossas esposas, Senhor, como vaso frágil, Senhor. Nos ajuda a ser sensível às suas necessidades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como igreja, Senhor. Nós te imploramos isso, Senhor. O Senhor conhece nossas lutas, Senhor. Aquela coisa que, Senhor, que nós precisamos, Senhor. Em tua vontade, Senhor, nos concede, Senhor.
E nós que não te conhecemos, Pai, que lembremos, Senhor, que o Senhor enviou a seu próprio Filho, Senhor, a morir em uma cruz para pagar o preço dos nossos pecados, Senhor. A ensinar-nos, Senhor, que o sacrifício mais perfeito que há sobre a terra é este Filho Jesus, Senhor. E que por seu sacrifício, Senhor, na cruz, a gente pode ser chamado teu filho, Senhor. E a gente pode te chamar como Pai, Senhor. Que nós possamos lembrar desse grande privilégio de serem chamados filhos teus, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua obra aqui na capela, Senhor. Obrigado pelo pastor Sérgio, pela Tati, pela Rebequinha, Senhor. Continua fazendo a tua obra sobre nossas vidas, Senhor. Nos fortalece dia atrás dia, Senhor. Nos dá o teu temor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.